Olá a todos, sejam muito bem-vindos à minha palestra neste congresso online de tomismo. Creio que se vocês já são consumidores assíduos desses congressos intelectuais, teológicos que têm acontecido, como o Congresso de Liturgia e o Congresso de Patrística, vocês já devem me conhecer. De qualquer maneira, existem sempre algumas pessoas que ainda não nos conhecem. Eu gostaria de fazer uma pequena apresentação. Nós vamos tratar do tema tomismo e patrística, e com isso eu já começo demonstrando meu interesse pela teologia patrística. O congresso não é de patrística, o congresso é de tomismo, mas justamente o tema que eu vou tratar faz uma dependência do tomismo, da escolástica para com a patrística. Eis que a teologia patrística e a patologia são duas das minhas áreas de interesse muito grande. Embora também possa ser considerado um tomista, sou membro da Sociedade Internacional Tomás de Aquino e escrevi vários livros e dou muitas palestras e sempre citando Santo Tomás. Meu nome, como vocês veem, é Rafael Vitola Brodbeck, eu sou casado, eu sou pesquisador nessas áreas de teologia tomista, de teologia patrística, de patrologia, liturgia, história da igreja. Eu e minha esposa temos 5 filhos, minha formação acadêmica formal é na área do direito, eu sou delegado de polícia já há 12 anos e ajudei a fundar diversas iniciativas apostólicas, principalmente o Salve em Liturgia, o Veritatis Splendor. Trabalhamos com apologética, defesa da fé católica, principalmente contra os ataques protestantes, sobretudo a partir dos argumentos de Santo Tomás e também dos padres da igreja. Então essa intersecção entre o Santo Tomás e a teologia patrística me é bastante natural. Coloquemos antes de tudo o problema que gerou o meu interesse em dar esta aula para vocês, esta palestra para vocês, no nosso congresso de tomismo. Há uma certa dicotomia entre tomismo e escolástica, há um certo conflito, de modo a que nós possamos opor o tomismo de um lado, a escolástica de um lado em geral, por exemplo, e a teologia patrística de outro. Bem, durante muito tempo sempre foi claro para a igreja, e continua sendo claro ainda hoje pela legislação canônica, e pelos regulamentos vindos da Santa Sé quanto ao estudo teológico dos nossos seminaristas, que Santo Tomás é o mestre por excelência. Nós temos que ter Santo Tomás como mestre para o ensino teológico, o ensino filosófico. Isso está fora de questão. Todavia, durante um certo tempo, em alguns séculos, talvez com medo de se abrir as portas para uma interpretação das Sagradas Escrituras que pudesse conduzir, talvez ou ao modernismo, ou antes de existir a heresia modernista, ao protestantismo. Não porque os padres fizessem isso, e não porque que os escritos dos padres levassem a isso, mas porque a patrística utiliza outras nomenclaturas. Na verdade, a patrística é um conjunto muito amplo. Nós temos padres sírios, padres armênios, padres coptas, padres gregos, padres latinos, e mesmo entre os vários grupos existem nomenclaturas e expressões próprias conforme cada época e cada escola. Poderia ter havido um medo de que, não tendo aquela precisão no uso de alguns termos que Santo Tomás tem, porque Santo Tomás é um sistematizador, se pudesse conduzir em algumas almas mais tíbias ou menos preparadas a uma certa confusão. Então, isso não foi errado na época, foi necessário. Todavia, quando há uma redescoberta patrística, no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, e há uma como que popularização da patrística,
principalmente em fontes francesas. Não que a patrística estivesse ausente antes, mas há um maior interesse nessa patrística por parte de alguns teólogos nesse período. Nós podemos verificar que alguns desses patrologistas e alguns desses estudiosos de teologia patrística, como que opõem a patrística a Santo Tomás na prática. Na prática. Não é que o tomismo seja contra a patrística. É que alguns que redescobriram essa patrística utilizaram desta redescoberta, não da patrística, mas da popularização da patrística, como um meio para se opor à teologia oficial vigente. Portanto, como uma ferramenta não a serviço da própria patrística, não a serviço de entender a doutrina como um todo, mas a serviço do modernismo. Os modernistas, então, utilizaram uma como que ideologização da patrística para justificar as suas posturas, dizendo que muitas coisas que haviam de errado na mente deles, na igreja, de muito obtusa e, de certa forma, em alguns ambientes, houve sim um erro de foco de algum determinado tomismo um pouco mais estrito, que se apegava mais às formas do que ao conteúdo dessas formas, mas o fato é que os modernistas utilizaram isso para defender os seus postulados modernistas, os postulados liberais em teologia, os seus postulados heréticos, e como que tentando justificar com base nos padres, opondo a patrística à teologia tomista. O que é de verdade nisso? Pouca coisa. Para sermos caridosos com os modernistas, pouca coisa. A teologia patrística não se opõe ao tomismo. É verdade que existem métodos diferentes entre os padres e Santo Tomás, e que há uma linguagem diferente dos padres em relação a Santo Tomás. Mas vejamos, questão de método, há diferença entre os próprios padres para com outros padres. Há diferença de método da patrística grega para a patrística latina. Mesmo na patrística latina, Santo Agostinho fala de um jeito e tem focos diferentes de São João Cassiano, por exemplo. Na questão da graça, São João Cassiano vai antecipar o que mais tarde se entenderia que era o semipelagianismo. Na mesma patrística latina vai ter diferença de método e de conteúdo. Então nós não podemos colocar a patrística como um todo, opondo ela a Santo Tomás. Como se Santo Tomás fosse um monumento e a patrística fosse um outro monumento e nós tivéssemos que escolher entre um e outro. E houvesse uma precisão terminológica em Santo Tomás, que nós vemos que não há. Santo Tomás tem uma maior precisão, mas ele muda de pensamento e muda até mesmo de linha de raciocínio ao longo de sua vida e escolhe instrumentos diferentes para tratar de temas distintos. Embora tenha mais precisão, é verdade, até porque é uma pessoa, a patrística não é uma pessoa. O que é a patrística? Patrística não é um jeito de fazer teologia, é um compilado de vários jeitos de fazer teologia. A patrística é todo o ensino teológico, filosófico, canônico, litúrgico, moral, espiritual, reunião de tratados teológicos, reunião de comentários da Sagrada Escritura, de sermões, de homilias, de ensino alegórico, de ensino exegético, que aqueles primeiros escritores cristãos do primeiro século até o século VIII desenvolveram. Quer os padres em sentido estrito, ou seja, aqueles que tinham antiguidade, ortodoxia, receber esse título pela igreja, quer os demais escritores eclesiásticos que num momento ou outro da sua vida ou não receberam o título de santo, ou foram heterodoxos, ou não tiveram o título de padre.
da igreja, recebido da própria igreja. O fato é que a patrística, então, é um conjunto de livros, um conjunto de temas, um conjunto de autores, e que não tem uma característica única, que varia de autor para autor, de época para época, de local para local. A patrística da decadência é diferente da patrística no seu auge. E o auge em determinada época, em determinado local, é em uma época e se estende em outro local até outra época. E nós vamos colocar toda essa diversidade em oposição ao tomismo? Evidentemente que não me parece razoável. Não parece razoável pegar um único homem, Santo Tomás, e opor a centenas de outros homens. Apesar disso, ou a despeito de toda essa argumentação equivocada da parte dos modernistas que ideologizam a patrística e dizem que a igreja tem que voltar às fontes com um forte cheiro de arqueologismo, né? Afinal, tentaram fazer isso com a liturgia, tentaram fazer isso com a moral, tentaram fazer isso também com a teologia. Não, temos que esquecer essa teologia medieval, teologia de Santo Tomás, porque isso aí foram invenções mais distantes das fontes. Então a teologia das fontes, vamos voltar às fontes. Que bom, vamos voltar às fontes para ver o desenvolvimento harmônico da teologia. Mas não, eles quiseram voltar, os modernistas quiseram voltar às fontes para desprezar tudo que foi feito depois. Voltar às fontes para desprezar Santo Tomás. Isso é uma ideologização da patrística. Até porque Santo Tomás foi fortemente influenciado pela teologia patrística. Vejam bem, na Idade Média, onde Santo Tomás vivia, era impossível fazer teologia sem recorrer a Pedro Lombardo, sem recorrer ao Pseudo Dionísio, sem recorrer a Boécio, sem recorrer aos padres, especialmente aos padres do Ocidente. Santo Tomás cita fortemente na Suma Teológica e em outros dos seus escritos, nos comentários a Aristóteles, nos seus sermões, na sua obra magnífica, na sua obra enorme de comentário da Sagrada Escritura, de comentário dos textos antigos, de comentário à liturgia, de comentários a outros livros, de exposição de suas próprias ideias, ele cita fortemente São Gregório Magno, ele cita fortemente Santo Ambrósio, ele cita fortemente Santo Agostinho, sobretudo. Ele tinha um conhecimento, mas um conhecimento notável, não um conhecimento simples, um conhecimento superficial. Santo Tomás, gênio que era, tinha um conhecimento notável de uma ampla gama de padres da igreja e de seus escritos. E mais ainda, não somente ele recolhia esses textos que eram já conhecidos pelos seus colegas frades na Ordem dos Pregadores, que eram conhecidos dos frades da Ordem dos Frades Menores, dos franciscanos, que eram conhecidos pelos professores na Universidade de Paris, mas ele estava ativamente empenhado em adquirir um novo material dos padres que só existia em alguns locais, em algumas bibliotecas, e que não era ou conhecido ou não era popularizado, e Santo Tomás fez questão de disseminar este conhecimento, de ir até os outros padres ou outros textos dos padres já conhecidos. Ele conhecia a fundo, por exemplo, os padres da Igreja Grega. E nós estamos vivendo uma época em que, claro, o cisma do Ocidente, 1200 e pouco, o cisma do Ocidente foi em 1054, tem uns 100 e poucos anos, 200 anos, mas ainda há um comércio espiritual, uma comunicação espiritual e intelectual entre Oriente e Ocidente, mas que vai se aprofundando. Principalmente vai se aprofundando depois na época da Quarta Cruzada. Vai se aprofundar com outros problemas econômicos, com problemas políticos e sociais que vão distinguir o Ocidente do Oriente enquanto duas civilizações, enquanto duas sociedades, e isso vai selar, infelizmente, esse nosso destino de separação dos dois pulmões da igreja. Só vai ter uma retomada com o Concílio de Florença, mais ou menos, com a União de Brest depois, e com outras uniões
que houve com São Josafá e principalmente depois com o diálogo ecumênico instaurado entre o Patriarca de Constantinopla e o Papa, nos anos 70. Mas São Tomás ele vive este ambiente em que há o cisma, mas que o Oriente não é de todo desconhecido. Todavia, o Oriente não é de todo desconhecido para quem tem esse interesse no Oriente. O fiel normal da Europa vive aquela latinidade, assim como o fiel normal na Grécia, nos países eslavos, no Oriente Médio, vive a sua fé de modo oriental, né? Como ele sempre vê, é a missa da sua paróquia, a piedade dos seus padres, dos seus cânones, dos seus costumes, seu jeito de fazer teologia, o seu calendário litúrgico próprio. Mas Santo Tomás ele vai em busca desses padres gregos e não somente cita esses padres gregos, mas ele os conhece. Ele faz amplo uso de São Basílio, ele faz amplo uso de São João Crisóstomo, São Máximo Confessor, ele faz amplo uso de São Gregório Nazianzeno, de São Gregório de Nissa, dos padres sírios. Ele tem este conhecimento e o cita. Santo Tomás demonstra, desde o início do seu magistério, inclusive, que ele tem uma grande dívida com a teologia patrística. Nós podemos dizer que São Tomás, como conhecia a teologia patrística e conhecia os seus autores, ele era, mesmo que ele não tenha feito comentários a esse respeito, não tenha organizado coleções patrísticas, embora tenha organizado coleção de citações patrísticas, assim, na Catena Áurea, né? Tá aqui em algum lugar, né? Em algum lugar aqui, tá aqui, está ali, a Catena Áurea. Ele pode ser considerado, sim, em certa medida, um patrologista, né? Ou seja, um conhecedor da vida e da literatura dos padres, produzida pelos padres. Ele tem uma grande dívida para com a patrística, ele tem uma grande dívida para com a obra dos santos padres, né? Quando ele dá a sua aula inaugural como mestre em teologia sagrada na Universidade de Paris, ele apresenta o seu Principium, né? Ele dá uma aula inaugural como mestre. E o que ele utiliza como uma espécie de lema para iniciar este Principium? O que está no Salmo 103, versículo 13. Do alto de vossas moradas derramais a chuva das montanhas, do fruto de vossas obras se farta a terra. Né? Regan, é a famosa expressão Regans Montes de Superioribus. Esse é o título desta palestra, nós podemos dizer assim, desta aula que Santo Tomás dá na Universidade de Paris. Um texto curto, um texto de no máximo 4 páginas, em que ele vai desenvolver muito das características principais do seu trabalho em teologia, que nós veremos nos seus livros posteriores, né? Ele diz que do alto das vossas moradas, ou seja, das moradas de Deus, né, derramais a chuva nas montanhas. E desse alto, né, para demonstrar como é que Deus derrama a chuva nas montanhas. Então, sai a chuva do alto, passa para as montanhas, e das montanhas vêm os rios. As montanhas são os intermediários para que venha a água até nós. A chuva molha a montanha e a montanha, cheia da chuva, vem como rios caudalosos para nos alimentar, para nos saciar. Santo Tomás utiliza esta forma de metáfora para dizer que estas montanhas, eles são as suas principais influências, a partir dos quais ele recebe a água para beber, a água que é de Deus, mas é que é derramada mediante as montanhas. E ele vai citar claramente Dionísio, que na verdade não é o São Dionísio, discípulo de São Paulo, mas é o pseudo Dionísio, né? Ou seja, se atribuiu durante muito tempo a São Dionísio Areopagita aqueles escritos, mas não são dele, então é do pseudo Areopagita, do pseudo Dionísio. E também Santo Agostinho, muito Santo Agostinho. Ele vai citar nesta palestra Regans Montes.
Mais ainda, ele vai se ocupar de outros 2 padres nessa palestra. 2 padres que lhe vão fazer companhia em muitos dos seus escritos, que vão fazer companhia na Suma Teológica, que vão fazer companhia nos comentários bíblicos, que são São João Damasceno e São Gregório. São João Damasceno e São Gregório. São Gregório Papa, São Gregório Magno, né? São Gregório o Grande. Vejam a dependência que Santo Tomás tem da teologia patrística, até porque o Dionísio Areopagita, ele não é o São Dionísio, mas ele é um texto posterior, é um texto surgido justamente na época patrística. Então Santo Tomás coloca 4 fontes como as bases do seu pensamento nessa palestra, quando ele inicia a sua carreira de magíster em teologia, em sacra teologia. Dionísio Pseudo-Areopagita, né, o Pseudo-Dionísio, Santo Agostinho, São João Damasceno e São Gregório Magno. 4 referências patrísticas. 4 referências patrísticas. Como nós vamos dizer que a patrística está em oposição ao tomismo? Ademais da teologia bíblica de Santo Tomás, né, principalmente os comentários às cartas de São Paulo, nos quais São Tomás coloca todo o seu coração, principalmente nas questões envolvendo a soberania de Deus, a ação da graça, esta teologia bíblica de Santo Tomás está imbuída de patrística, sobretudo patrística agostiniana. Ele se prende muito nos comentários de Santo Agostinho. Quando ele não os cita, ele trabalha de modo muito semelhante a Agostinho, sem deixar outras fontes patrísticas, né? Santo Tomás também é nitidamente agostiniano no tema da predestinação. No tema da predestinação e do livre-arbítrio. Agostinho, nós bem sabemos, lidou muito com a controvérsia a respeito da graça. Ele é o doutor da graça. No combate contra Pelágio, ele teve que afirmar a soberania da graça. Ele teve que afirmar a doutrina da eleição, a doutrina da predestinação. E essa doutrina é recuperada por Santo Tomás, que a utiliza fortemente nos seus escritos, sobretudo na Suma Teológica, a ponto de se criar uma escola própria para a defesa de um entendimento acerca da relação entre a predestinação e o livre-arbítrio, que leva ao nome de tomismo, mas que na verdade é puramente agostiniana. Aliás, isso é tão forte que a escola que lhe é rival, o molinismo, também reconhece em Santo Tomás a sua base e reconhece em Santo Agostinho a sua base. O molinismo não quer refutar o agostinianismo, não quer refutar o tomismo, mas se diz também influenciada por Santo Tomás e por Santo Agostinho, como esses 2 gigantes a defender a soberania da graça. Santo Tomás é nitidamente agostiniano também no tema da Trindade, embora neste tema ele também beba em outros padres, como Santo Irineu, o primeiro a utilizar uma expressão própria para a Trindade que ele chamou de tríade. Santo Tomás vai beber em Santo Irineu de Leão, que é um dos padres da igreja, e beba muito também nas fontes dos padres capadócios, São Basílio Magno, São Gregório Nazianzeno, São Gregório de Nissa, que desenvolveram a teologia do Espírito Santo, falaram da processão do Espírito Santo, da monarquia do Pai, da geração. Então há uma dependência de Santo Tomás. São Tomás, ele mostra onde estão os erros, não dos padres capadócios, mas os erros depois de Fócio e dos gregos, que levaram ao cisma, quanto à interpretação dos temas trinitários escritos, desenvolvidos, expostos pelos padres capadócios, que levaram a uma incompreensão das relações de oposição no seio da Trindade, das chamadas funções hipostáticas, das missões ou atividades ad intra, no seio da Trindade, que parecia levar à interpretação latina, parecia levar a um desequilíbrio entre as pessoas da Santíssima Trindade. Nós já tratamos desse tema na aula sobre a processão do Espírito Santo no Congresso de Patrística.
Não gostaríamos de nos alongar aqui, até porque o tema não é este. Mas Santo Tomás ele consegue fazer aquela síntese entre o ensino agostiniano e o ensino oriental em relação à Trindade e à processão do Espírito Santo. Por fim, nós temos também Santo Tomás como alguém influenciado pela teologia patrística, quando ele compõe a sua Catena Áurea, que na verdade é uma organização de versículos dos 4 evangelhos, seguidas de comentários de autores, sobretudo patrísticos. Então Santo Tomás ele não simplesmente vai lá e comenta um versículo do evangelho, ele vai atrás do que os padres comentaram. Ele faz uma pesquisa muito grande, e ele não faria uma pesquisa se ele não se interessasse pela teologia patrística e se ele não conhecesse a teologia patrística. E mais, da maneira como a Catena Áurea está disposta, melhor dizendo, um trecho do evangelho, com um capítulo, um versículo e uma série de comentários de fontes diversas, de vários padres da igreja e de diferentes livros escritos por eles, sobre aquele versículo específico. E isso demonstra que Santo Tomás não apenas foi pesquisar, mas ele sabia onde pesquisar, para não perder tempo. Porque ele não escreveu só isso, escreveu outras coisas, e ainda dava aula, e ainda celebrava a missa, e ainda pregava, e obras monumentais. Então não poderia perder tempo. Se ele foi direto nos comentários específicos de cada versículo, de cada um dos 4 evangelhos, é porque ele dominava, prestem atenção, porque ele só pôde compor a Catena Áurea da maneira como ela está disposta, porque ele dominava os livros dos Santos Padres. Ele sabia o que os padres falavam de cada tema e onde estava escrito isso. Ele sabia que se ele tivesse que procurar, por exemplo, em Mateus 19:3, ele saberia qual padre comentou isso em qual livro. É impossível que nós, ao abrirmos as páginas da Catena Áurea, graças a Deus nós as temos em português hoje, é impossível que nós abramos as páginas da Catena Áurea e não vejamos uma profunda influência patrística em Santo Tomás. Está muito claro em todos os livros, em toda a carreira de Santo Tomás, mas principalmente, se nós não tivéssemos mais nada a argumentar em favor desta sadia dependência de São Tomás em relação à teologia patrística, à teologia dos Santos Padres, restaria ao menos esta monumental obra chamada Catena Áurea, para demonstrar o acerto da nossa tese. E com isso nós nos despedimos dessa breve palestra, que espero tenha servido para aguçar as senhoras, as senhoritas e os senhores para um estudo mais aprofundado de São Tomás à luz da patrística, ou da patrística à luz do tomismo. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.